Ensinamento de Meishu Sama, O Caminho da Felicidade, página 113. O espírito atuante, aparência e contradições. Palestra proferida em 6 de outubro de 1953. Não é fácil conhecer a relação entre espírito e corpo. Se julgarmos pelas aparências, com certeza incorreremos em erros. Estar movimentando o corpo material não significa obrigatoriamente que o espírito esteja atuante, isto é, em atividade de crescimento na direção certa, para Deus. Utilizando como exemplo nossa mão, vou tentar uma aproximação simbólica para explicar as formas de ação do espírito atuante. A mão tem uma parte anterior, que conhecemos por palma, e uma face posterior, seu dorso. A palma é dotada de grande sensibilidade e atrai para si a ideia de maior utilidade e praticidade. Mas o dorso já não nos sugere essa mesma concepção, e muito menos prima pelo tato ou sensibilidade. Sua aparência também não passa de um simples acompanhar os movimentos ditados pela palma. Inclusive, não chama atenção para a sua importância. A parte anterior da mão, a palma, pode ser comparado ao nosso lado material, enquanto que a face posterior, o dorso, seria correspondente ao nosso lado espiritual, que, como sabemos, é sempre o mais importante, porque precede a matéria. Mas comparado à mão, o lado espiritual, apesar de ser principal, não alardeia a sua utilidade. O que vemos sempre é a mobilidade, a sensibilidade e a segurança do lado material, simbolizados pela palma. O dorso apenas a acompanha, fielmente, sem ter movimento voluntário próprio. Aproximando-se esse conceito em relação ao corpo todo do ser humano, as costas, então, representam o lado espiritual, dando a ideia de submissão, por aparentemente não terem mobilidade independente. Tal qual o dorso da mão e as costas, o lado do espírito não demonstra a sua utilidade, já que se mantém oculto. No entanto, vem a ser o principal. Para reforçar essa ideia, lembro mais uma vez que a causa das doenças encontra-se nas costas, motivo pelo qual ministra-se Jorei por mais tempo nesse local. Quem realiza trabalho braçal movimenta o corpo e, consequentemente, exterioriza um montante de seu trabalho, que poderá ser mensurado e apreciado por todos. Quem desempenha essa espécie de atividade será sempre considerado um trabalhador ou um dedicante, no caso de o objetivo de sua atividade estar voltado à espiritualidade. Por outro lado, um trabalho de outra natureza, exercido isoladamente, que não exija movimento corporal e muito menos chegue a exteriorizar a sua importância, pode chegar a não ser devidamente reconhecido como atividade geradora de crescimento espiritual. Então, considerando-se apenas as aparências, não nos é possível saber sobre o mérito espiritual que alguém esteja conquistando. Há atividades físicas com força suficiente para movimentar o espírito. No entanto, outras já não conseguem tal harmonia, já que com elas não há crescimento espiritual. E o mesmo se dá com as atividades que não exigem movimentação do corpo. Podem não gerar crescimento espiritual, mantendo o espírito parado. No entanto, de modo contrário ao que aparentam, também poderão possibilitar a geração de intenso crescimento espiritual, o que chamaríamos, então, de espírito atuante.